Meu nome é Talismã Carreira, sou ator do espetáculo Quatro Frades e Dois Bebês, em cartaz no Teatro Metrô Tatuapé. Também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está muito top, porque nós temos aqui uma convidada muito especial, uma escritora que tem a ver tudo com o que tem de cotidiano, né? O que tem na vida diária e as observações e a vivência dela. Cleia Magnani, gratidão, muito obrigado pelo seu tempo, né? Pela sua paciência, né? Assim, fiquei muito feliz que você veio, tá bom? Eu agradeço muito o convite e nunca imaginei estar dando uma entrevista desse naipe, dessa altura, com tamanha divulgação, mas nada é por acaso. Então eu acho que chegou o momento de eu estar aqui. Perfeito. Gostei muito de conhecer você. Muito obrigado. Cleia, você fala um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua vida, trajetória, né? E depois nós vamos falar em que momento da tua vida que você começou a escrever, assim, como escritora mesmo. Tudo bem. Eu nasci na Aclimação, ao lado do parque, bem naquela plazinha ao lado do parque da Aclimação, em 29 de dezembro de 1947. E ali meus pais moravam de aluguel. Minha mãe ficou grávida de mim, depois de anos que eles moravam ali. E meu pai resolveu que saindo dali, íamos morar em algo nosso. E ele conseguiu, através de um amigo que era corretor, e tinha conhecimento como um proprietário de muitas terras, num lugar chamado Vila, ninguém sabia do que. Era perto da minha chega e acabava a estrada e ia dar no mato do governo, não tinha nada. Então, essa pessoa que possuía essas terras tinha uma casa de calçados na Praça Carlos Bernardo. E ele tinha os funcionários que vinham do Santo Amaro, vinham do ABC e chegavam atrasados para trabalhar. E ele teve uma boa ideia. Ele disse: eu tinha uma praça grande ali na entrada do bairro. Ele construiu uma casa de 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, bem arrumadinha de alvenaria, com um terreno de 10 por 20. E deixou um terreno de 10 por 20 ao lado vazio. Então era uma casa, um terreno, uma casa, um terreno, uma casa, um terreno, até o fim da praça. Tinha umas 12 ou 15 casas. A ideia dele era chamar os empregados para virem morar ali. E ele, de manhã, traria um ônibus, levaria todo mundo para trabalhar, para não chegar atrasado. E de tarde traria de volta. As pessoas moravam em bairros que já tinham luz na rua, já tinha água encanada, infraestrutura. Quando chegaram ali e viram o quê? Não tem asfalto, não tem ônibus, não tem nada, não tem luz na rua. Não, é poço. Não queremos. Então essa pessoa deu para esse corretor, que era amigo do meu pai, vender. E o meu pai adorava comprar terra. Quer dizer, terra é sempre terra. E ele comprou a casa com o terreno. Então nós tínhamos 800 metros quadrados, com 400 de casa e 400 de quintal, né? E ele deu entrada para a casa ao lado, que era para o meu avô, com a minha avó e meu tio. E o outro tio deu para cá também, comprou o terreno e construiu a casa. Outro tio comprou a casa e construiu o terreno. Então foi assim, a minha família amanhã veio morar na praça. A praça recebeu o nome de Praça André Nunes, que era o nome do ex-proprietário do terreno. Acontece que ali não tinha condução para vir. E não tinha nome. Que nome que nós vamos dar aqui? Vila o quê? Como a casa do sapato de calçados desse primeiro dono se chamava Casa dos 40, porque ela vendia calçados por 40 réis.
O símbolo da casa era um pato que era pintado do lado de fora, fazendo quá, quá. Sim. Era o símbolo. Então a vila ficou chamada Vila dos 40. Ok. Ou Vila Quá, por causa do pato. Sim. Que muita gente que mora ali não sabe disso. Porque diz, mas por que Quá? Você viu 40, Quá? Por causa do pato. Entendi. E eu lembro de ter visto esse pato. Alguma vez que meus pais me levaram para a cidade, eu vi esse pato, por isso que eu sei que ele estava escrito Papá. Então, ficou com esse nome até 1960, mais ou menos, quando os padres mercedários ganharam, aliás, um terreno grande que tinha do outro lado da praça e montaram a igreja de Nossa Senhora das Mercês. Ok, entendi. Então o bairro passou a se chamar Vila Nossa Senhora das Mercês. E já tinha ônibus. Mas para estar escrito no ônibus Vila Nossa Senhora das Mercês era muito grande. Então o pessoal começou a escrever Vila Mercês, Vila das Mercês, VL Mercês. E quem não sabia da história do circunflexo no E, começou a chamar ali de Vila das Mercês. E até hoje todo mundo conhece lá por Vila das Mercês. Mercês não existe, existem Mercês, que significa favores, concessões. É a Nossa Senhora dos favores, a Nossa Senhora que fazia o bem. E foi lá que eu me criei. Agora, eu sou filha única, vivi ali no bairro, na minha casa, das primas do lado, depois as primas foram mudando, meus tios também foram se mudando, ficamos só nós ali na praça, eu e minha mãe e meu pai. Acontece que o meu pai faleceu, eu tinha 18 anos. E eu fiquei ali com a minha mãe até 1972. Meu pai morreu em 1966. Em 72, uma menina vizinha participava de um grupo de teatro amador da igreja de Nossa Senhora das Mercês. E num dia que eu vinha vir no colégio com ela encontrou o diretor do grupinho e falou: hoje tem ensaio. Falou: você não quer trabalhar no teatrinho também? Eu falei: imagina, teatro, que é isso? A minha família era muito humilde, a minha avó italiana, daquelas que não podia nem usar esmalte, nem nada, era saia 2 metros para baixo do joelho. E eu falei: não, vai sim, vai lá, opa, Eliana, leva a Cléia lá no ensaio, para ela ver como é que é. Falei para minha mãe disse: vai, Cléia, vai sim, você já está com 20 anos aí, dentro de casa, né? E lá fui. Nesse grupo havia um rapaz que tinha estado noivo até um ano antes disso, com móveis comprados para se casar, e na véspera do casamento, deslanchou o casamento. E ele estava lá, e eu também entrei lá, e ficamos 2 anos amigos. Aí, de repente, ele se declarou e a gente se casou. Nossa, você criou um livro sobre isso daí. Sim, esse era a minha biografia. Então, agora, só para tudo isso, só para te dizer. Então, a minha história não começou aí. Por que eu comecei a escrever? Porque eu me casei em 1972 e em 1995 o meu marido era uma pessoa assim, muito reservada, muito fechada, e ele começou a ficar muito alegre, simpático, gostando das pessoas. Viu um colega de trabalho que passava na rua: ô fulano, falava bem, ele gosta de mim, você tem que ver, é um grande amigo que eu tenho. Tinha visto o sujeito uma vez ou duas, né? E eu fiquei feliz, porque ele ficou assim amável. E aí, ele foi desligado da empresa em 1995, e ele já estava se aposentando. E ele falou: o sonho da minha vida é ir conhecer Nova York. E eu tinha conhecido a Disney já, como minha prima. Então, ele falou, eu falei: então vamos para Disney de novo, se você conhece também, né? E fomos. Nós temos 3 filhos. A filha mais velha estava noiva, e o noivo que tinha arrumado um emprego muito recente,
e ele não poderia deixar o emprego para ir viajar com a gente. Então, meu marido pegou e falou, bom, então você não vai querer ir para o seu noivo não vai? Não, papai, eu quero um saxofone Mark VI, que elas tocavam na orquestra, os dois juntos. E ele comprou o sax e nós fomos, eu, meu marido e os dois filhos, fomos para Nova York. Quando nós chegamos aqui no aeroporto de Cumprido, ele foi na janela e falou assim, olha, Clélia, aquele é o Jumbo, aquele é o avião do meu sonho. Aí meu filho falou, pai, mas é o nosso. Nossa, ele ficou encantado de ter viajado de Jumbo. Quando chegamos em Nova York, eu liguei para casa e falei com a minha filha, né, para dizer como que chegamos no dia seguinte. Ela falou, mamãe, que bom chegar tudo bem, tem uma surpresa, marcamos o nosso casamento para julho agora. Eu falei, como? Como marcou o casamento para julho? Eu saí daí ontem, vocês estavam noivos, nós já vamos marcar o casamento. Já marcamos para julho, já damos entrada na igreja. Eu falei, meu Deus, Gilberto, a Patrícia marcou o casamento. Tá. Clélia, você viu que nós viajamos de Jumbo. Quer dizer, ele já não prestava mais atenção. Estava com déficit de atenção. E ele já estava com Alzheimer há 10 anos. Então, isso foi em 1995 que aconteceu. Em 2005 é que nós descobrimos, porque ele teve uma isquemia, caiu em casa, levei para o pronto-socorro. Disse, não, fisicamente ele está ótimo, mas passa no neurologista. E ali deu que ele estava com o Alzheimer já instalado e sem volta. Então, eu fiquei assim, falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Cuidei dele por 10 anos, sabendo do Alzheimer, né? E ele faleceu em 2016. Aí, em 2017, eu estava assim meio no ar. Eu não fiquei desesperada quando ele faleceu, porque como ele estava, não tinha futuro, né? Ele não era mais ele. Então, eu comecei a observar mais, eu ficava mais em casa, observando as coisas, e do outro lado da rua, tinha um caso de uma senhora que tinha uma filha, as duas sozinhas, o marido já tinha morrido, e se davam tão bem aquela filha com aquela mãe. A mãe tinha um quintal enorme, ela plantava verduras, e de vez em quando ela corria, vinha pela rua distribuindo para todo mundo, era um amor de pessoa. E um dia, essa moça arrumou um namorado. E a história dela mudou totalmente. Então eu me ofereci a ela para chamar a polícia, no caso dela, a polícia agredia a mãe, que agredia fisicamente. E ela falou, não faz, ela está nervosa, não faça. Então, quando ela morreu em 2017, no ano seguinte do meu marido, eu escrevi esse livro, que é do outro lado da rua. Que na verdade saiu primeiro essa edição e depois ela... Aí, esse ano passado, agora eu fiz a segunda edição, porque a editora acabou. Entendi. Então, eu fiz com outra editora esse aqui. Que legal. E nesse livro, eu conto a vida dela, né? Não identifico ninguém, sim, mas é um caso real. Bom, terminado. De observação mesmo. De observação. E tem uma lição de moral no fim do livro, né? E depois disso, em seguida eu falei, eu vou escrever a história que eu vivi. Então, faça o que seu médico diz, não faça o que eu fiz. O que eu fiz? Eu só cuidei dele. E os médicos diziam para mim, olha, você tem que se cuidar, porque ele não tem mais jeito. Ele vai paliativamente levá-lo até o final. Mas você vai poder cair dura para trás aí ou ficar com consequências. E imagina, eu tinha 59 anos, eu falei, mas jamais eu vou lutar por ele até o final. E eu não me cuidei e fiquei com o filho do meu jeito. Então são dores horríveis que não tem cura. Então eu recomendo, gente, quando vocês tiverem alguma coisa para fazer por alguém, façam, mas não se prejudiquem. É verdade. Né? E aí, depois que esse livro foi editado, vendido e usado até em casa de repouso, porque ele
ele conta a minha experiência, Sim. não assim, ai, coitadinha da Cléia, como ela sofreu, nada disso. Nem, ela sabe como é que cura Alzheimer também, não é nada disso, Alzheimer não tem cura. Mas, como eu me comportei mal, Entendi. então para as pessoas não se entregarem. E esse último, eu convivi nos hospitais das clínicas com 10 famílias que estavam nas mesmas situações que o menino Gilberto. O Hospital das Clínicas deu 8 meses de curso, graça, para eles iam fazer as atividades e os familiares iam aprender a conviver com o doente, fazer as coisas sem atrapalhar muito e se matar também. E ali, tanto no curso, 8 meses eles se encerraram, eu trouxe o grupo para a minha casa. Então, uma vez por mês, aos sábados, no último sábado do mês, a gente se reunia. Então, estávamos em 8 esposas com maridos, e geralmente eram os maridos que estavam doentes, não tinha nenhuma esposa doente com marido de idade. E eu fiquei sabendo da história de quem foram aqueles homens. Pessoas magníficas, inteligentíssimas, capazes, competentes. E eu escrevi aqui, e se fosse eu? Por quê? Porque todas as pessoas que convivem com Alzheimer, ou uma pessoa com Alzheimer, ela acha, primeira coisa, ele está se fazendo de bobo. Segundo, ele faz isso só para meditar. Virou criança, tem que forçar, porque senão não faz. Quer ir embora de casa toda hora, imagina, por que quer ir embora de casa? 50 anos morando aqui, você não está vendo que sou eu daqui? Sou eu. E o sujeito vai até bater naquela pessoa, porque ele não reconhece mais aquela pessoa. E eu descobri o porquê da pessoa querer ir embora de casa. E por que à noite toda pessoa com Alzheimer fecha todas as cortinas das janelas. Então ela vai até a janela escura lá fora, ela olha e fecha a cortina. O meu marido chegou a rasgar a cortina de tanto que ele fechava. Disse, meu Deus, por que ele faz isso? A gente entrou num elevador no Hospital das Clínicas, só nós dois, com o espelho ali. E ele olhou para o espelho, boa noite, boa tarde, porque era verdade que ele estava, e cumprimentou a si próprio e a mim. Aí eu falei, ô Gilberto, você conhece esse casal? Ele olhou bem ali, olhou para mim, é você. Porque ele olhou em mim e me viu lá. Eu falei, muito bem. E esse senhor? Ele olhou bem para ele, assim, para si próprio, no espelho. Não sei. Boa tarde, senhor. Descemos do elevador. Então, eu percebi por que as pessoas fecham as cortinas. Porque de noite, a luz da sala clareia ele. E lá fora está escuro, o vidro forma um espelho. E ele vê um rosto que ele não reconhece mais. Então não adianta você falar, mas é você, estou dando beijinho em você. Não adianta. Então, eu coloco, e se fosse eu que estivesse nessa situação, e em todas as situações que eu coloco aqui, que são 11 situações, todas disfarçadas, ninguém está identificado, mas embaixo de cada caso, eu faço um comentário sobre o caso, né? Que vem aqui, o caso da pessoa, conto tudo o que aconteceu, e no final das contas, eu faço uma letra diferente um comentário. Entendi. Nesse caso, o que teria acontecido? Como que a família poderia ter agido para evitar aquele conflito? Obra importantíssima. Cleia, você pode deixar seus contatos? Você quer falar o e-mail? Pode. Telefone? O que você quer falar? Nós vamos escrever aqui também. Tudo bem. Então pode falar. Tá bom. O meu contato, eu tenho o WhatsApp, cleamagna@yahoo.com.br, que é o meu e-mail, né? O meu telefone é o celular 11 9 8657 6437. E
Agora, por causa de você, eu abri O Instagram. o Instagram, mas eu nem Não, nós sei vamos lidar com escrever ele. aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gratidão mesmo. Volte outras vezes, tá? se Deus quiser. Internautas, os agradecimentos estão a essa fantástica escritora, que tem uma vivência e uma visão, né, que consegue pegar as ideias e transformar em livro. É uma escritora sensacional, a Cleia Magnani. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.